Agora eu quero trazer um outro assunto aqui no nosso programa. Na semana passada, cerca de 80 pessoas precisaram deixar os apartamentos onde vivem em um condomínio lá em Sertãozinho, depois de um alerta da Defesa Civil para o risco de desabamento do prédio. Agora vocês vão entender o problema. O problema ocorreu após uma moradora iniciar as obras para a instalação de um aparelho de ar-condicionado. O serviço praticamente afetou toda a estrutura do prédio. Para a gente falar melhor sobre esse assunto, eu vou convidar agora, o nosso grande advogado que entende tudo sobre esse assunto, Luiz Maldonado, já está comigo. Alô, doutor Luiz Maldonado. Que gravata bonita azul. Eu gosto dessa cor, hein? Azul é bonito. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Diogo. É sempre um prazer. Uma boa tarde para você, para todos os telespectadores. Doutor, me diga uma coisa. Quando a pessoa vai fazer uma reforma dentro do apartamento, qual que é a primeira iniciativa que ela tem que tomar? Quem que ela tem que consultar? Ela tem que chamar o engenheiro do prédio? Como é que ela tem que fazer? E tem que pedir autorização, porque muitas vezes você está fazendo uma reforma de derrubar uma parede, você pode mexer com toda a estrutura do prédio, né, doutor? Devido a muitos casos que nós tivemos de desabamento de prédios aí no Brasil afora, alguns anos atrás, foi criada uma norma, a 16280 da ABNT, que estabelece todos os critérios para segurança nas reformas. Por exemplo, quando um condomínio ele vai fazer uma reforma na sua unidade, ele tem que apresentar uma ART de um engenheiro, ou seja, um documento assinado por um engenheiro, atestando o que vai ser feito nessa reforma e como vai ser feito. Por quê? Baseado nisso, o condomínio vai conseguir saber o que tem naquela unidade, o que foi feito. Se der algum problema, tem um engenheiro que é responsável. Então, hoje, existe uma disciplina dessa forma. Se o condomínio vai fazer uma reforma na sua unidade, ele tem que apresentar um documento do engenheiro, esse engenheiro dizendo tudo que vai ser feito, como vai ser feito, e ele vai assumir a responsabilidade. Se der algum problema, esse engenheiro ele pode ser responsabilizado junto com o condômino. O problema acontece quando ou o condômino acha que isso é burocracia, que é o síndico que está querendo atrapalhar ele, que está pegando no pé, e não é. Isso é o síndico está fazendo o papel dele quando ele exige isso. E aí ele vai e faz por conta, e dependendo da situação, o condomínio não fica sabendo. Ou ele pega a RT falando que vai fazer uma coisa, só que ele vai e faz 10. E as outras 9 o condomínio não estava sabendo. E aí vai, por exemplo, ele quebra uma parede, tira uma parede do lugar e ele desestrutura todo o prédio. Então, aí que começam os problemas, né? Quando o condomínio ele falta com a verdade na informação, com o síndico, com o condomínio, no que ele vai fazer na sua reforma. Doutor, me diga uma coisa, usando mais uma vez o exemplo dessa moradora lá da cidade de Sertãozinho. Não era nenhuma reforma, era apenas uma instalação de ar-condicionado. Até para isso, existem regras, doutor? Existe. A norma 16280, ela exige, inclusive, o ponto mais tratado dela na rotina dos condomínios é justamente sobre instalação de ar-condicionado, que ela exige, que um engenheiro apresente RT falando sobre a instalação do ar-condicionado e aonde vai ser colocado, a capacidade, BTUs. Me parece que nesse caso de Sertãozinho, seria apenas a instalação do ar-condicionado, porém acabou fazendo mais coisas que não estavam previstas. E aí, com isso, é que acabou fazendo a desestruturação do empreendimento ali. Doutor, me diga uma coisa, se no caso eu for fazer uma reforma no meu apartamento e essa minha obra acabar trincando as paredes, ou até mesmo a estrutura do apartamento do meu vizinho, o que pode acontecer comigo, doutor? Todo causador de um dano, ele é responsável por repará-lo. Então, se a minha reforma causar um abalo na estrutura do prédio, eu sou responsável por isso. Então, eu vou ter que arcar com todo o custo para reestruturar o prédio, se for possível, nem sempre é possível, mas para reestruturar o prédio, esse custo vai ser todo meu. E aí é que entra um problema. Na maioria das vezes, as pessoas não têm condições de arcar com esse custo. Por isso que é importante, para ela evitar essa dor de cabeça para ela mesma também, que ela já faça todo o procedimento regular e não queira inventar obra, reforma, no meio de uma que já está em andamento e que não tem autorização, que não tem um engenheiro acompanhando, porque o barato sai caro e aí depois ela vai precisar, agora no caso dessa Sertãozinho, provavelmente vai se ver o que é necessário para reestruturar o prédio,
vai se orçar e o custo vai ser dela. Que além disso, vamos trazer junto aqui na nossa conversa a lei do silêncio também. Ela tem alguma influência no barulho causado pelas obras? Isso pode incomodar, atrapalhar as pessoas? Sim, nós temos a lei de perturbação ao sossego também, que fala que perturbar o sossego alheio, ou seja, perturbar o sossego, perturbar o trabalho, é uma contravenção penal. Então, mesmo durante o dia, mesmo em horário comercial, existe um limite a ser respeitado de barulho de decibéis, porque a pessoa tem que estar descansando durante o dia e quem trabalha durante o dia também precisa de um certo silêncio. Às vezes tem pessoas que hoje home office tem demais, então as pessoas precisam de um silêncio mínimo, não precisa ser 100%, mas precisam de uma condição mais adequada para exercer seu trabalho ou seu descanso. Então, uma obra ou algo relacionado a isso pode vir a causar um dano aí também à pessoa e o responsável por esse barulho responder por isso também. Bate-papo, a última pergunta relacionada a esse assunto. As regras para o descarte do entulho que acabam ocasionando com as obras. Também tem regras, doutor? Também tem regras. Geralmente são regras internas de cada condomínio, a forma de descarte. Então, os condomínios às vezes liberam para que seja colocada uma caçamba na garagem da unidade, outros falam que a caçamba tem que ficar somente na rua. Então, aí já é regramento interno, mas existe sim a forma de descarte, geralmente é através de colocação em caçamba, e os funcionários da obra devem fazer esse descarte diariamente. Todo dia, quando encerrar a obra, isso falando obra em apartamento, né, que é o caso que a gente está tratando aqui. Então, eles descem com esse entulho no final do dia e colocam na caçamba que está à disposição da unidade. Certo, doutor Luiz Maldonado, obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa. Um ótimo final de semana. O doutor Ayrton Senna. Eu tô arrumando apelido pro senhor aqui, viu, doutor? Sem pedir a sua autorização. Obrigado, Diogo, mas eu sei que é feito com muito carinho, então é muito bem recebido. Pode ter certeza disso. Depois vai no Shopping Santa Úrsula, tem a exposição do Ayrton Senna que tem lá. Ah, tem? Tá tendo lá, doutor? Tá tendo. Por sinal, é o meu acervo que tá lá todo de coleção do Ayrton Senna, tá lá em exposição. Que legal, bom saber. Vou passar hoje, eu vou passar lá pelo shopping então. Tem os compromissos lá, eu prometo que eu vou lá visitar o senhor. Vou fazer uma foto e vou mandar pro senhor ainda, viu? Combinado. Obrigado, doutor Luiz. Grande abraço, bom final de semana. 1h41, vou pro intervalo comercial e volto com música. Música gostosa de ouvir, eu volto já, segura aí.